na dor Deus tem um propósito. Eu vou repetir: até na dor Deus tem um propósito. Olha para essa pessoa que está perto de você, toca nela e diz: até na dor Deus tem um propósito. Ezequiel não queria estar num ambiente de dor. Aquela não foi a geografia que ele planejou, aquela não foi a geografia que ele sonhou, aquela não foi a geografia que ele desejou. Não, ele não queria estar ali, aquela geografia ele não queria. Mas ele estava. Muitas das vezes nós vamos estar aonde não queremos estar. Muitas das vezes o próprio Deus vai permitir que nós passemos por situações indesejadas. Tem coisas que você não quer passar, mas você precisa passar. Eu vou repetir isso aqui, e eu entendo o seu silêncio. Tem coisas que eu e você não gostaria de passar, mas nós precisamos passar. Você entende isso? Meu amigo Nick está ali atrás. Deus abençoe, Nick. Existem situações que você faz de tudo para evitar, mas Deus sabe que são situações importantíssimas. Pastor, importantíssimo para quê? Para o nosso crescimento. Existem situações que não queremos, mas é importantíssima para o nosso amadurecimento. Existem situações que não queremos, mas são importantíssimas para uma preparação. E aí a gente precisa entender que ninguém fica forte em ambientes confortáveis. Eu vou repetir isso aqui: ninguém fica forte em ambientes confortáveis. Eu costumo dizer que um dos ambientes mais desconfortáveis que existe é a academia. Quem aguenta uma academia aí? Levanta a mão. Se fosse tão gostoso, todo mundo levantava a mão. Se fosse tão maravilhoso assim, você levantaria as duas mãos. Já teve umas 3, 4 academias que eu paguei a mensalidade e não fui mais. Que cão que é aquilo, cara? Então presta atenção. A academia é um ambiente desconfortável, mas te torna forte se você for disciplinado. Presta atenção. Muitas das vezes Deus vai permitir a luta, vai permitir a crise, vai permitir a provação. Deus vai permitir o deserto para revelar o que está dentro do nosso coração. Pastor, prova para mim. Provo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Olha para a tela. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu... não, peraí. Não, vamos ler de novo. Peraí. Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse texto aqui, ele nos revela o motivo pela qual o Senhor permitiu a nação de Israel ficar 40 anos no deserto. E você precisa entender que não foi o diabo, foi Deus. Quem é que estava guiando o povo? Quem é que estava guiando o povo? E Ele permitiu isso para humilhar. Diga comigo: humilhar, provar. Aí nós, crentes, cristãos,
povo pentecostal acha que toda humilhação vem do diabo, acha que toda provação vem do maligno. Não. Existem provações que são Deus. Quando nós lemos lá em Mateus 4, a tentação de Jesus no deserto, eu acredito que essa história você conheça ela, por mais que você não conheça a Bíblia, mas todos sabem que Jesus foi tentado no deserto. Quem é que levou Jesus para o deserto? Vamos lá, vamos ver se vocês são bala na Bíblia. Quem é que levou Jesus para o deserto? Quem acha que foi o Espírito Santo? Quem acha que foi o diabo? Porque a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que o conduziu até o deserto. Então peraí, Deus está levando alguém para o deserto? Sim. E um detalhe, esse alguém que ele está levando para o deserto era o filho dele. Não, peraí. Ele está levando quem? O filho dele para o deserto. E eu vou usar aqui uma revelação não minha, mas uma revelação que Deus deu ao pastor Wagner. O Espírito Santo leva Jesus para quando ele chega lá, o que o diabo faz? Leva Jesus para o cume do monte. Quando Jesus é levado para o deserto, o diabo faz o quê? Quando o diabo aparece, ele leva Jesus para onde? Para o cume. Quando fala cume do monte, o lugar mais alto. Peraí. Jesus está sendo levado para o deserto pelo Espírito Santo, ou seja, é a vontade do Pai que ele esteja no deserto. Aí o diabo chega lá e fala assim: não, no deserto você não pode ficar não, vou te levar lá no alto, eu vou te levar para o monte. Então presta atenção, nem todo monte, nem toda altura que você é levado é Deus que está te levando. Muitas das vezes quem está te colocando no alto é o diabo, porque o único interesse dele é que você caia lá em cima. E você precisa entender que nem todo deserto é o diabo, é o próprio Deus. Porque vale muito mais estar no deserto com Deus do que ser levado para o cume do monte pelo diabo. Já percebeu como que nós confundimos as coisas? Nós achamos que toda exaltação é Deus. Nós achamos que todo lugar alto é Deus. E muitas vezes Deus quer te deixar no vale. Por quê? Porque Ele quer saber o que está dentro do teu coração. A nossa identidade ela é provada em ambientes indesejáveis. Pergunte por quê? Porque quando Jesus é batizado, uma voz brada do céu dizendo: este é meu filho, este é meu filho. Quando o diabo aparece lá no deserto para Jesus, para levar ele para o do monte, ele disse: se tu és ou seja, ele está provando a verdadeira identidade de quem é o Cristo. E você acha que seria diferente comigo, com você? Então você precisa entender que ambientes indesejáveis, deserto, lugares de dores, é o próprio Deus provando as nossas intenções, provando os nossos corações, para saber o que está aí dentro deste coração. Você quer conhecer a verdadeira face de um ser humano? Frustra ele. Frustra. Porque o dia que você frustrar, você vai perceber que aquilo era só discurso. Tamo junto, te amo, nunca vou te deixar, fica tranquilo, eu sei a sua posição, eu vou te respeitar. Não tem discurso que permanece quando o coração é provado. Porque uma coisa são as palavras, outra coisa é o comportamento. Quer conhecer uma pessoa? Olha para essa pessoa que está perto de você, olha para ele, olha para ela. Fala: quer conhecer uma pessoa? Frustra ele,
Fala não. Aí você vai descobrir o coração daquele funcionário. Você vai descobrir o coração daquela pessoa que está na liderança. Você vai descobrir o coração daquela pessoa que faz parte do seu convívio. Você vai descobrir o coração daquela pessoa que talvez está no teu grupo de comunhão. Sabe por quê? Porque ninguém consegue fingir o tempo todo. Ninguém. Uma hora ou outra a pessoa se revela. Uma hora ou outra o que está ali sai para fora. E se prepare que por esses dias, diz o Senhor, não se assuste, porque o coração de algumas pessoas vão começar a se revelar do teu lado. Presta atenção. Na verdade, existem ambientes de dor que, por mais que seja humilhante, não vai impedir você de ter experiências com Deus. Não, eu vou repetir isso aqui. Existem ambientes de dores, existem situações difíceis que não vai impedir você de ter uma experiência com Deus. Não vai. O ambiente de dor para o povo de Israel foi um momento difícil, foi um momento complicado, foi um momento de muitas dúvidas, foi um momento de muito choro. A Bíblia diz que eles não tinham nem alegria mais de pegar os instrumentos e tocar os seus instrumentos. O povo estava ali ao lado do rio Quebar, eles estavam tristes, eles estavam angustiados, eles não queriam estar ali, eles estão ali obrigados. É uma situação difícil, mas foi nesse cenário que a Bíblia diz que Ezequiel olhou para cima. Foi nesse cenário que a Bíblia diz que Ezequiel ouviu a voz do Senhor. Eu estou dizendo que foi no ambiente mais difícil da vida de Ezequiel que Ezequiel, além de ouvir a Deus, ele viu os céus abertos. Você consegue imaginar isso? Projeta aí o capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1. No ambiente da dor, quando todos estão ali ao lado do rio Quebar, as harpas estão penduradas nos salgueiros. Eles já não têm mais alegria. A Bíblia diz que o povo pendurou seus instrumentos nos arbustos. Não tem motivo para comemorar nada. Não tem motivo para celebrar nada. É nesse ambiente que Ezequiel faz isso aqui, ó. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ezequiel olha para cima. E quando ele olha para cima, a Bíblia diz: e os céus se abriram. Não, o texto diz: se abriram os céus. E Ezequiel começou a ver o que ninguém estava vendo. Vou começar a liberar algumas profecias. Nesse ambiente de dor que você está vivendo, você vai começar a ver o que ninguém está vendo. Você vai começar a ouvir o que ninguém está ouvindo. Aleluia. Você vai começar a ter uma experiência tão profunda com Deus. Aqueles de fora nunca vai conseguir compreender o que você está vivendo. Pergunte por quê? Porque não tem como ver o céu aberto e ter visões de Deus e continuar do mesmo jeito. Vou repetir isso aqui. Não tem como ver o céu aberto, ter visões de Deus e continuar do mesmo jeito.
Não, 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 não. Você não vai continuar sendo a mesma pessoa depois desse dia. Não, não. O apóstolo Paulo deixou isso claro quando ele escreve a carta aos Coríntios, quando ele vai narrar a experiência que ele teve com o céu aberto, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, que ele começa dizendo assim: há 14 anos atrás, se na carne ou fora da carne eu não sei, mas eu conheci um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas insondáveis que os homens não têm nem como falar, não tem nem como se expressar. Eu não consigo detalhar, eu não sei como falar o que eu vi naquele lugar. Não tem como uma pessoa ter experiência com Deus e continuar do mesmo jeito. Não tem como uma pessoa ter experiência com Deus e continuar na mesma mentira. Não tem como uma pessoa ter uma experiência com Deus e continuar o mesmo ser humano podre que sempre foi. Não tem como. Não tem como uma pessoa ter experiência com Deus e continuar vivendo uma farsa o tempo todo. Não tem como. Não tem como uma pessoa ter experiência com Deus e sustentar as máscaras que sustentou durante anos. Não tem como. Não tem como uma pessoa ter uma experiência com Deus e não sair marcado dessa experiência. Sabe por que muitas vezes nós não mudamos? Porque nós não estamos tendo experiência com Deus. O que nós estamos tendo é práticas religiosas. Não confunda prática religiosa com espiritualidade. Vim todo domingo na igreja é uma prática religiosa. Vim toda terça também é uma prática religiosa. Mas o que determina se a experiência vai ser sobrenatural é como o teu coração entra aqui dentro. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: eu não vim ter uma prática religiosa. Diga assim: eu vim para ter experiência com Deus. Agora mostra para mim que você veio ter experiência com Deus de verdade. Isso, faz barulho. Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Será que nós estamos querendo mesmo ter experiência com Deus? Qual é a motivação para nós estarmos aqui? O que nos motiva? O que te motiva a cantar? O que te motiva a pregar? O que te motiva? Porque é aí que está a verdadeira intenção. Você consegue compreender isso? É por isso que tem pessoas que ele não vai mudar nunca. Tem pessoa que ele não vai viver uma transformação na vida dele nunca. Pastor, mas vai na igreja. Tem pessoas que ele só vai ter salvação quando ele se arrepender 10 segundos antes da morte dele. Por quê? Porque o interesse de Deus é salvar até o mais vil pecador. Você consegue compreender isso? A salvação já foi me garantida no Calvário. Uma coisa é a salvação que Jesus conquistou. Outra coisa é a intimidade, a experiência e a vida que eu levo com Deus até chegar o meu dia. Você consegue compreender isso? Quantas pessoas que era para você estar desfrutando do sobrenatural, mas você não está desfrutando do sobrenatural. E geralmente pessoas que estão muito acostumadas com o que é natural, ele vai ter dificuldade de viver o que é sobrenatural. É por isso que a Bíblia diz que as coisas do Espírito é para quem é do Espírito. Vou repetir. As coisas do Espírito é para quem é do Espírito. Não é para quem é carnal. Olha para a pessoa que está perto de você, vê se ele é do Espírito ou se ele é carnal. Dá uma olhada, vê a cara dele. Vê a cara dela.
está com aquela cara que queria estar assistindo aquela novela abençoada agora. Aleluia. Tem pessoas que ele nunca vai passar para o próximo nível daquilo que Deus tem para ele. Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus só revela seus segredos para quem é íntimo. Não, peraí. A Bíblia diz, o salmista escreveu dizendo que Deus só revela seus segredos para quem é íntimo. Há uma diferença entre conhecer uma pessoa e ser íntima dela. Eu vou repetir isso aqui. Há uma diferença entre você conhecer uma pessoa e você ser íntima dela. Sim ou não? Você não revela seus segredos para quem você conheceu ontem no Tinder. Apesar que tem uns boca aberta. Você não revela seus segredos para o cara que sentou do teu lado na arquibancada num jogo de futebol no mesmo dia. Mas sempre tem o boca aberta. Não, tem gente que é assim. Ele chegou numa sala, tem um monte de gente que ele não conhece e começa a falar da vida dele. Começa a falar da avó, da prima, da tia, da mãe, da mulher. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Olha para essa pessoa e fala: não seja um boca aberta. Fala assim, ó: você só revela segredo para quem é íntimo. Deus que é Deus só revela para quem é íntimo. Então, na proporção em que você vai tendo uma vida com Deus, na proporção que você vai buscando a Deus, Deus ele vai abrindo níveis de revelação. Não, eu estou sentindo a graça. Deus vai abrindo níveis de revelação. É por isso que tem pessoas que te viu há 3 anos atrás e quando olha para você hoje fala: não, você está tão diferente. Você está tão assim, diferente. O que aconteceu? Aí você vai falar assim: é porque Deus subiu meu nível. Deus subiu meu nível. Será que tem gente aqui que quer mergulhar mais fundo? Será que tem gente aqui que quer que Deus suba o nível? Será que tem mesmo gente aqui? E quando você está aberto a viver essa experiência com Deus, você não tem dificuldade de perdoar. Você não tem dificuldade de viver em paz com todos. Você não tem dificuldade. Por quê? Porque acontece aquilo que a Bíblia diz. Você começa a pensar não mais com a sua mente, você começa a pensar com a mente de Cristo. Porque não tem como subir o nível da intimidade com Deus e não começar a pensar como Cristo. Você vai começar a pensar como Ele. Você vai se permitir a viver o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. E o que ele escreveu lá? A minha mídia vai trabalhar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, aleluia, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segura. Eu só vou viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus se eu me permitir que Cristo transforme a minha forma de pensar, que Deus transforme a minha forma de... se você permitir que Deus transforme a sua mente, é por isso que
Bíblia diz lá em João, 1 João, que a gente tem que provar todos os espíritos. Olha para mim, você tem que provar todos os. Por quê? Ele manda provar, porque nem tudo aquilo que parece espiritualidade realmente é. Tem pessoa que lá chega ali fora, ele manda a mulher para pumba que lhe pariu. Aqui dentro é. Mas em casa os adjetivos para os filhos é Satanás, capeta, filho do cão. É filho do cão mesmo, foi você que gerou. Tem pessoas que conseguem fingir. Luxúria. Isso é o espírito do Joma, meu filho. Isso aí não é de Deus não. Porque aqui você fala em línguas. À noite você fala com as minas no direct, não respeitando a tua esposa que está deitada do teu lado. É por isso que temos que provar os espíritos. Porque nem tudo que laxúria é da laxúria, é só se for da laxúria. A Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: ixi, entendeu? Não, e agora tem uns que, meu Deus, é 60 revelação no culto. Não, eles ainda falam assim, ó: eu ainda tenho um caminhão de revelação. Eu achava que era Deus assim que mandava, sabe? Que Deus ele mandava aí, profeta. Presta atenção. Deus não derrama a unção dele sobre quem você finge ser. Deus derrama a unção dele sobre quem você é. Eu vou repetir isso aqui: Deus não vai derramar uma unção sobre a tua vida sobre quem você finge ser, não. Ele vai derramar sobre quem você é. E eu vou falar uma coisa aqui: tem unção de Deus disponível para essa noite. Tem unção de Deus para ser derramada. Será que tem alguém que quer? Será que tem alguém que recebe? Será que tem alguém que toma posse? E eu vou terminar a mensagem. Eu tenho que terminar. Eu não tenho mais nem garganta mais, nem voz mais. Olha para cá. Olha que forte isso aqui. Coloca o versículo de número 2 do capítulo 1 de Ezequiel. Olha só o que está escrito: no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Agora olha só isso aí. E ali esteve sobre ele o quê? E ali esteve sobre ele o quê? Ele está em um cativeiro, em um ambiente de dor, que muitos julgaria e diria: está nessa prova porque não tem Deus,
está nessa provação porque não tem. Agora tem um vídeo correndo na internet aí de um pastor falando assim: a maior prova que Deus não está com você é porque você é pobre. Quem viu esse vídeo aí? Quem viu? Vai chegar até você essa heresia. Presta atenção. Tem pessoas que vê uma pessoa numa situação de caos, difícil, de calamidade, que ele fala: não tem Deus. Está com essa doença porque não tem Deus. Está nessa prova porque não tem Deus. Você viu como que a gente distorce a Bíblia? Pergunte por quê? Porque o Filho de Deus, para nos garantir a salvação, teve que ser cortado, sangrado, chicoteado. Filho de Deus passa por tribulação, sim, filho. Filho de Deus passa por luta. A diferença é que tem a mão de... A diferença é que tem a mão. Descansa o teu coração, porque no meio dessa tribulação, dessa luta, a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre a tua casa. A mão de Deus está sobre a tua família. A mão de Deus está sobre o teu ministério. A mão de Deus está sobre a tua empresa. A mão de Deus. Eu estou sentindo uma graça. Será que tem alguém batizado com o Espírito Santo aí? Tem? Tem? Então começa a incendiar essa igreja aqui. Aleluia. A diferença é que tem a mão. É por isso que a luta não te destrói. É por isso que essa aprovação não arrebenta com você de vez. É por isso que na vida do crente assim, hoje ele chora, amanhã ele está testemunhando. Eu estou olhando para o próximo que vai testemunhar aqui. Na vida do crente é assim. Uma hora ele está lá no monte, com a cara no pó, batendo na terra. Outra hora ele está na plataforma, dizendo que Deus é maravilhoso. E muitas das vezes Deus vai usar a nossa dor para revelar o amor. Não, peraí. Muitas das vezes Deus vai usar a nossa dor para revelar o amor dele. Eu lembro quando a pastora Kelly foi diagnosticada com câncer. Em 2020, eu peguei o resultado. Eu parei na Fernando Correia, era 6 horas da tarde, numa sexta-feira, estava chovendo. Aí eu abri o resultado. Aí eu li: carcinoma mamário invasivo. Na hora meu cérebro mandou uma informação: isso é câncer. Eu peguei o telefone, liguei para o doutor Marco Antônio, um amigo meu, estava fazendo plantão numa UPA. Liguei para ele e falei assim: doutor, vou tirar foto de um resultado de um exame, vou mandar para você aí. Ele falou: pode mandar. Bati a foto, mandei para ele. Aí ele mandou uma devolutiva, uma resposta dizendo: cara, isso é um câncer gravíssimo. De quem que é esse resultado? Da minha esposa. Ele disse: eu sinto muito, você precisa correr com ela urgente. E aí começou a fazer todo aquele processo, biópsia, para saber qual era o nível daquele câncer. Aí descobriu que era grau 3. Qual que é o pior, pastor? É o 4.
aquele tipo de câncer. Eu lembro que eu cheguei em casa para dar notícia para ela. Ela disse: por que você demorou para buscar o resultado? Eu parei na sala, ela estava na cozinha e a nossa bebê estava no meio da gente. A Beatriz tinha 1 aninho. Ela disse: o que deu no resultado? Eu falei: filha, você está com câncer. Ela começou a chorar e disse assim: então eu não vou ver minha menina crescer? Eu abracei ela e disse: você vai ver sim. Nós vamos vencer isso aqui. Eu lembro que eu ia para o monte. Quem lembra do Monte do Paraty? Quem lembra? Quem já orou lá? Eu ia sozinho meia-noite. E eu fazia questão de ficar longe dos crentes que ia lá, porque eu não queria receber nenhuma profetada, para não criar expectativa. Eu ficava bem longe, me escondia no meio do mato, colocava a cara no chão, e ali eu chorava. Eu socava o chão e falava assim: por que o Senhor permitiu abrir igreja, sendo que ia dar um câncer para ela? Até que um dia meu pastor me ligou e disse assim para mim: filho, eu estava no monte orando por você. Eu falei: é, pastor? Meu pastor é de Getulina, São Paulo. E eu disse: e aí, pastor? Ele disse: Deus falou comigo, eu tenho uma resposta para você. Eu disse: qual é a resposta? A resposta de Deus para você é que Deus só permite deserto na vida de quem tem terra prometida. Nesse período do câncer, em que Deus tem cuidado da minha esposa, em que Deus tem demonstrado a bondade, o amor dele, pessoas já foram curadas de câncer. E o que mais nos chama a atenção é as mensagens que ela recebe. E as mensagens geralmente é assim: eu tenho me inspirado na tua força, eu tenho me inspirado na sua garra, eu tenho me inspirado na tua fé. Aí eu entendi que existem provações que é Deus permitindo para revelar o amor dele para as outras pessoas. Então nós precisamos entender que até na dor Deus tem um propósito. O que você não pode esquecer é que a mão dele, era para ter dado um glória a Deus só na hora que a mão fez isso aqui, mas tá bom. A mão dele está sobre você. Presta atenção, capítulo 2 de Ezequiel. Olha o que vai acontecer, porque é no ambiente da dor que Deus revela para ele que ele seria profeta. Olha o capítulo 2, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Versículo 4. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Versículo 5. Eles quer ouça, quer deixa de ouvir, porque são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles Aqui Deus está deixando claro o propósito. Deus está falando assim: o propósito de você estar aí
é porque eu te levanto aí. Não, pera. O propósito é porque eu te coloco de pé, é aí. Não, você não está entendendo. Deus vai te colocar de pé onde tem muita gente caída. Deus vai te colocar de pé onde tem muita gente que já desistiu. Deus vai te colocar de pé em ambientes que pessoas já estão desejando até a morte. Mas é nesses ambientes estratégicos que Deus vai te colocar de pé. Para quê? Para ser uma voz de Deus naquele lugar. Para ser alguém que vai ajudar os outros. Agora você está entendendo que você está trabalhando naquela empresa? Agora você está entendendo por que você está em alguns ambientes, de algumas pessoas que só choram, só reclama. Agora você está entendendo por que Deus permite você entrar em alguns lugares. É Deus dizendo assim: você vai ser a diferença. Você vai ser a diferença. Olha para essa pessoa, seja profeta de Deus agora. Aponta o dedo para ele e fala assim: você vai ser a diferença em alguns ambientes. Você vai. Você vai ser a diferença. Você pode ficar de pé comigo?